Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos mais uma quinta-feira aqui no YouTube com Quinta com a Palavra, continuando o livro de Provérbios, a nossa leitura que tem sido nos últimos meses, né? Agora já viramos até um ano fazendo essa leitura, essas reflexões, mas hoje a gente começa um novo capítulo no livro de Provérbios, o capítulo de número 23. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo, como de costume, mas se não for possível também não tem problema. A gente vai fazer a leitura pausada, algumas considerações dos 5 primeiros versos do livro de Provérbios, capítulo 23. Então vamos lá, se prepare, vamos começar pelo verso 1, que diz exatamente assim: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. A reflexão que a gente toma é uma reflexão de comportamento, né? De temperamento, de observação. Veja, a sugestão e a reflexão que esse verso traz é justamente como que para que você perceba diante de quem você está assentado, diante de quem você está sentado para comer, para ter aquela refeição, para que você não tenha um comportamento como se você, por exemplo, estivesse na sua casa, comendo com avidez, com pressa, né, com euforia, ou ainda com muita ousadia, com muita familiaridade, né, como se você estivesse na casa, na sua casa, na casa de algum familiar. Nos tempos mais antigos, né, as pessoas, elas se sentavam verdadeiramente para as refeições, famílias inteiras à mesa para as refeições, não como a gente que come hoje em dia de qualquer forma, de qualquer lugar, no sofá, de pé muitas vezes, num cantinho da mesa, ou às vezes dentro do carro, ou até andando a caminho de algum lugar. Para engordar, assim dizer, né, enriquecer essa nossa reflexão, no livro de Gênesis, no capítulo 37, verso 25, fala: Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra e iam levá-los ao Egito, para mostrar para a gente que eles realmente se reuniam em torno das refeições. Em 1 Samuel capítulo 20, verso 5, diz ainda: Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a tarde do terceiro dia. Quando nós nos assentamos para comer, né? Quando nós sentamos em alguma mesa ou somos chamados para alguma refeição com alguma pessoa, é de certa forma um momento que a gente fica com a guarda mais baixa, porque é algo que todos nós fazemos, nos alimentar. Mas é ali que mostra o teu verdadeiro comportamento. Então esse verso é justamente o começo da reflexão nessa noite sobre a nossa observação do melhor comportamento, do comportamento adequado para o momento, o lugar e a hora ao qual nós estamos vivendo. E por que eu falo, né, de que nesse momento que a gente senta para comer, normalmente é o momento que a gente fica de guarda baixa? Porque no verso 2 fala ainda: E põe a faca à tua garganta, se és um homem glutão. Veja, verso 1: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, para que você não cause assim nenhum tipo de vergonha para si mesma, né? Você tenha o comportamento adequado, independente do que seja servido. E aí o verso 2 vem: E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Porque aquele que é glutão, ele retém a questão do comportamento guloso, ele come desenfreadamente, ele é descontrolado, né? E essa gula, ela é colocada como se fosse, nessa metáfora, como uma faca na garganta da pessoa, porque ela o condena através do seu comportamento, ela causa consequências daquele momento, desse comportamento, dessa atitude, dessa situação inadequada. Como referência, o Salmo 39, verso 1 diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Porque a reflexão é verdade, é melhor você colocar uma faca na sua garganta, a bem dizer, né? Uma forma de dizer, uma metáfora, a fim de você se manter receoso, com medo, né? Assim, observando, né? De uma certa forma desconfiado, durante todo o tempo, por exemplo, de um banquete, do que por falta de autocontrole, de autodomínio, você pecar no excesso, você se envergonhar pela oportunidade, excedendo o comportamento e a atitude correta.
né? Você veja, são 2 versos falando sobre autocontrole, domínio, comportamento, né? Bom temperamento, inclusive. É o Senhor já ensinando pra gente no capítulo 23 que é desejoso, é bom e é importante que nós saibamos nos controlar e nos comportar nos lugares e nos momentos que nós estivermos vivendo aqui na Terra, porque o excesso, a falta de autodomínio e a falta de autocontrole, ela leva consequências que nós não precisaríamos viver, ela leva situações que nós não precisaríamos viver e além disso, ela leva a vergonhas que muitas vezes, dependendo da situação, as pessoas nem conseguem se recuperar ou recuperar as oportunidades que são perdidas. No verso 3 diz ainda: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentira. A intimidade, continuando nesse exemplo de um rei, do banquete do rei ser convidado, a intimidade com um rei absoluto é um privilégio, mas é um privilégio arriscado se a gente for parar para refletir, né? Porque é como se tudo aquilo que ele tem de bom para oferecer pudesse inferir o nosso, ou o seu, ou o meu, nos nossos corpos se a gente não estiver em guarda. Veja, uma palavra que for precipitada de familiaridade ou colocada de uma forma indevida ou ainda ousada demais ou ainda irreverente no momento errado, diante de um rei pode custar a vida, diante de um chefe de estado, dependendo da nação, pode custar a vida ou um exílio, né? Então, assim, a sugestão da palavra de Deus é manter-se longe do homem que tem poder para matar, mas caso nós precisemos estar junto deles, que nós nos contenhamos, que nós contenhamos a nossa personalidade, contenhamos as nossas necessidades de carne, os nossos exageros, para que a gente assim não crie prejuízos para nós mesmos. Então é um chamado ao Senhor para a reflexão, a autoobservação, a autoanálise, a autocrítica, o autocontrole e o exercício da disciplina, do autodomínio, né? Uma pessoa que tem sabedoria, como a palavra de Deus nos ensina muito sobre sabedoria, mas uma pessoa que ela é verdadeiramente sábia, ela não oscila o seu comportamento, o seu caráter, mas o comportamento dela é adequado porque ela sabe se comportar no momento de mais humildade e também no momento de mais prosperidade. Estando ela num ambiente extremamente próspero, o comportamento dela é adequado com a conveniência do local. Se ela estiver num lugar mais humilde, o comportamento dela também é adequado conforme o local que ela está, né? Ninguém se senta, de novo, para comer com o governador, por exemplo, sem que ou com o governador, ou com um rei, ou com um chefe de estado, sem que esse evento tenha sido agendado. Ninguém chega de rompante e fala, vou jantar com você e senta ali. Não, né? É alguém que é agendado e é chamado à mesa, é convidado para participar. Então, que nós tenhamos a postura adequada daqueles que são convidados a participar das coisas, sejam de coisas simples ou sejam de coisas extremamente importantes, né? Os excessos causam a vergonha e são a prova cabal de falta de domínio próprio. Alguém sem domínio próprio, alguém desenfreado, descontrolado, é extremamente perigoso para si mesmo e para todos ao seu redor. O verso 4 diz ainda: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. E como referência a esse verso, que praticamente já se explica, temos Provérbios capítulo 3, verso 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 28, verso 20 fala que o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Romanos capítulo 12, verso 16 diz ainda: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10 dizem: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o verso 10 diz ainda: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
É um verso extremamente rico. E esse verso exatamente, o verso 10 aqui de 1 Timóteo, é muito mal interpretado, porque não há uma crucificação, né, do que é riqueza, de que é mal ser rico ou próspero. Na verdade, o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males. A ambição desenfreada e desmedida por possuir todas as coisas nessa terra é que causa todos os terrores e males que existem. Não o possuir, mas amar com todo o coração, de toda a tua força, que deveria ser o amor dado ao Senhor, a confiança dada ao Senhor. Veja, você vê através de todos esses versos que a reflexão não é métodos de trabalho de segunda a sexta, descanso sábado e domingo, e essa é a receita da prosperidade, ou trabalho de sol a sol, ou trabalho aos períodos da manhã, porque se assim o fosse, o Senhor colocaria nas escrituras sagradas para que nós aprendêssemos, mas a chave da prosperidade, seja ela financeira, ou seja ela, né, material ou espiritual, é buscar, confiar e se prostrar diante do Senhor, é buscar nele a riqueza, porque ele em todo tempo supre tudo aquilo que nós precisamos, ainda que seja para nos auxiliar a sair de situações que nós mesmos nos colocamos. É o Senhor que dá o testemunho da sua boa vontade, da sua boa graça, do seu bom amor, dando oportunidade para que os seus filhos conquistem e cresçam, ainda que sobre um pouco mais, né? Tenha um pouco mais do que é necessário para viver. Por isso ele inspira, o Senhor inspira nas Escrituras que nós vivamos com humildade, vivamos nos acostumando a ter aquilo que é necessário, ainda que nos sobre. Não é para fingir pobreza, não é para fingir que temos menos ou guardar e estocar tudo o que temos, mas é para que assim essa necessidade de prosperidade não tome o controle das nossas vidas e da nossa existência, fazendo a gente gastar tudo que nós temos de nós mesmos para alcançar, correr atrás dela, né? E concorrer com outros a fim de ter. Então, não é que o Senhor é contra o crescimento de todo aquele que crê nele, ao contrário, mas cresçamos nele primeiro e todas as outras coisas que nós precisamos, todas as oportunidades nos serão dadas e tudo aquilo que nós precisamos para evoluir nos será proporcionado. Primeiro no Senhor, depois nós enxergaremos as boas e verdadeiras oportunidades e teremos, sim, muitas vezes muito mais do que esperamos do Senhor. No livro de João, capítulo 6, verso 27, fala ainda, né, seguindo nessa linha que os versos estão nos ensinando a refletir nessa noite, de não trabalhar exaustivamente para ser rico, e até existem vários testemunhos na sociedade de pessoas que trabalham suas vidas inteiras sem descanso, e quando elas têm a oportunidade de aproveitar tudo aquilo pelo qual elas trabalharam, elas já não têm mais saúde e muitas vezes já não têm suas vidas, perseguiram, né, todo um objetivo. Assim como também nós temos o contrário, as pessoas que preferem não perseguir os seus objetivos e acabam vivendo uma vida de aproveitamento em todo o tempo em que deveriam estar produzindo, e quando chega o tempo de descanso, elas têm que se esforçar para produzir em sua velhice. O Senhor, ele nos convida ao meio termo nele, que é buscar nele tudo aquilo que nós precisamos, se a gente puder usar a palavra gastar, é se gastar diante dele e aproveitar equilibradamente as oportunidades que nós temos para progredir em nossas vidas, mas a provisão nossa e da nossa descendência está no Senhor e não naquilo que nós conquistamos ou possuímos. João capítulo 6, verso 27 fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E Mateus capítulo 6, verso 19 fala ainda: não ajunteis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, né? Sejamos moderados pela nossa prudência, né? Daqueles que são os que buscam a sabedoria do Senhor, né? Pelo meio do qual a gente trabalha para ser, né? Para ter a nossa dignidade, o nosso sustento, mas não como que para ser rico, como se fosse o nosso primeiro objetivo. Veja,
Salomão, na palavra de Deus, ele não se opõe de forma alguma à diligência, né? Mas ele se opõe nas escrituras à ansiedade e à noção comum de que a verdadeira sabedoria é a fazer do dinheiro o objetivo principal. Nada tem a ver a sabedoria com o dinheiro, mas sim com o equilíbrio, com disciplina, com zelo e com constância. E o verso 5, que é o último verso dessa noite, diz assim: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Uau! E a reflexão que traz pra gente é: se a gente for, né, pegar essas palavras, né, porás teus olhos fixos sobre aquilo que é nada, literalmente, farás com que os teus olhos voem. Os versos que estão, verso 19, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, diz: porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? O que o mundo designa, né? De todas as coisas que nós enxergamos, vemos, tocamos e vivemos nessa terra, né? Que o mundo, que a sociedade, né? Que o mundo designa como substância, o Senhor, ele chama de aquilo que não é, que não tem existência sólida, né? São versos nessa noite justamente para ensinar os nossos corações, as nossas mentes a compreender a distância que existe do que nós percebemos enquanto sociedade sem Jesus, do que realmente é quando nós conhecemos a palavra da verdade e temos nossos olhos abertos. Veja, o que eu quero dizer com que Deus chama aquilo de não é. Porque muitas das coisas que existem na Terra são efêmeras, são passageiras e verdadeiramente elas não existem, elas parecem existir. Mas quando você pega a palavra de Deus e você enxerga a verdade, você consegue discernir e não mais gastar tempo com aquilo que verdadeiramente é nada, é efêmero, é passageiro, é temporário, né? Mas sim, nós começamos a focar e perceber e entender e a valorizar aquilo que realmente tem valor, que é a eternidade com o Senhor. Todos esses versos desta noite, né? Eles fazem advertências importantes e nos chamam à reflexão, justamente por causa do trabalho exagerado, que é muito comum da nossa sociedade. Existem linguajares específicos agora, burnout e tudo mais, mas quem trabalha apenas para enriquecer, conquistar coisas, né, tá trabalhando, buscando algo que na verdade é efêmero, porque num dia alguém que é milionário ou bilionário possui milhões e bilhões, mas na nossa mesma sociedade, no dia seguinte essa pessoa pode não ter mais nada, num piscar de olhos. Tamanha efemeridade, mesmo que existam milhares de mecanismos de controles financeiros, bancários, institucionais, governamentais, ainda assim isso pode se fazer realidade numa fração de segundo. A riqueza que nós precisamos, que nos assegura as nossas vidas e a nossa verdadeira, né, felicidade não está naquilo que nós podemos consumir, naquilo que nós podemos comprar, naquilo que nós podemos, pela força do nosso braço, ver um saldo mudar. A riqueza que verdadeiramente é fonte de vida, é fonte de felicidade e eternidade está em Jesus. Confiar naquilo que os nossos olhos veem é quase que uma tolice, quase que uma estupidez, mas confiar naquilo, na verdade que o Senhor declara, é viver todos os dias de fé em fé, em fé e em todos eles testemunhar que a fé no Senhor, ela não é uma fé vã, ela não é uma fé que ela é perdida e nem frustrada, ela é uma fé que todos os dias prova o amor de Deus por nós, nos dando testemunho de tudo aquilo que Ele nos faz, né, para nos ajudar, para nos direcionar, para nos incentivar e para nos proteger e corrigir também. Então eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui com você. Obrigada pela sua companhia. Se possível fosse o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira a gente tem mais 5 versos. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus abençoe a ti e a sua noite.